Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Ao meu lado aqui o Felipe Fabbri, zootecnista, analista de mercado também. Nós vamos falar um pouquinho de mercado de boi gordo e um pouquinho de grãos. Como é que está o mercado do boi gordo? O mercado do boi gordo está passando por uma transição, a gente acredita, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas as cotações subiram na região sudeste do Mato Grosso, denotando que essa política de pressão está chegando ao fim. Ficou estável no sul da Bahia e caiu em São Paulo, né? Por que caiu em São Paulo? Segundo os agentes chaves que nós consultamos, o preço caiu porque está difícil escoar a carne produzida. Pra vocês terem uma ideia, considerando os últimos 30 dias, a cotação da arroba do boi gordo caiu 3,85% no Pará, 1,88% no Acre, 3,70% em Rondônia, 3,64% no Paraná, 2,53% no Rio Grande do Sul, 5,56% em São Paulo, 2,39% no Rio de Janeiro, 13,2% em Minas Gerais. Ou seja, o mercado realmente vem aí de uma depressão profunda de preço. Aliás, isso acontece em mercado volátil. Sobe muito, cai muito. E como é que está o mercado de grãos? Olha, o mercado de grãos, Scott, tem como novidade que a gente pode citar principalmente as primeiras perspectivas para a safra 22-23, né? A gente começa a olhar no mercado brasileiro para a entrada da nova safra e a Conab apresentou nessa semana, na última semana agora do mês de agosto, as primeiras expectativas da instituição para safra que está por vir. Com relação à expectativa geral, na parte de produção de grãos, há aí a estimativa de novo recorde para o país, trabalharmos com algo em torno de 308 milhões de toneladas, isso levando em consideração todas as culturas produzidas pelo mercado brasileiro, e o destaque que a gente traz é com relação à soja, milho e algodão, que devem ser os principais carros-chefes com relação ao crescimento nessa expectativa de produção no país. Só para a gente ter uma ideia, com relação à safra passada, a gente está falando de um incremento na produção geral de grãos de quase 14%. Então, quando a gente olha para a soja, a Conab traz hoje uma expectativa de 150 milhões de toneladas para a safra 22-23. Para o milho, estamos falando de quase 125 milhões de toneladas. Para o algodão aqui no mercado brasileiro, algo em torno de 2,9 milhões de pluma de algodão sendo produzida. E aí, para as demais culturas, a gente vem com um movimento mais dúbio com relação a algumas delas. O feijão, por exemplo, a Conab traz uma expectativa de redução com relação à produção, em função de perda de competitividade com outras culturas. O arroz deve perder um pouco de área, mas melhorar a produtividade, que foi muito depreciada nessa última safra em função do estresse hídrico que a cultura viveu no sul. Então, de modo geral, a expectativa é positiva, puxado principalmente pela soja e pelo milho. Com relação aos preços, nós temos observado agora no mês de agosto, para o milho, aquele viés mais baixista cessando um pouco nos últimos dias. A saca, tomando como referência aqui Campinas, chegando a ser negociada hoje a R$ 86, teve como precificação em outros momentos ao longo desse mês de agosto até 83, 82, e o principal fator altista para o milho nesse momento tem sido a questão da safra norte-americana, que a gente está vendo semana a semana as condições das lavouras por lá prejudicadas em função do clima, que tem pesado bastante. Então isso tem sido um fator que tem limitado esse viés baixista, apesar da maior oferta e um cenário que ao longo do mês de julho e agosto foi praticamente somente de baixa. Hoje a gente já vê aquele viés dando uma parada. E para a soja o cenário ele tem sido de preços mais lateralizados, com um viés mais baixista, não conseguindo tomar corpo, mesmo com a expectativa de uma boa safra norte-americana. Estamos falando de 123 milhões de toneladas, segundo o último relatório do Departamento de Agricultura. Apesar disso, a questão da quebra que nós tivemos aqui na América do Sul e dos estoques menores não permitem aí uma pressão mais baixista nas cotações, que tem trabalhado em torno de R$ 188, R$ 189 no porto de Paranaguá. Praticamente, quando a gente pega os últimos 30 dias, uma estabilidade com relação à cotação aí da soja no mercado brasileiro. A gente tem que acompanhar o clima, que o clima está sendo severo na China e está sendo severo nos Estados Unidos, né? O que deve abrir janelas de oportunidade para o Brasil. Mais alguma coisa? Só para fechar, pegando o gancho do clima, o clima é o principal fator que a gente tem que ter de atenção para a nossa safra brasileira aqui. A partir de setembro, outubro, período ali principal de preparo para o plantio da safra de verão,
A expectativa é que persistamos com o mercado de clima, com 80% de chance, segundo dados aí, dos órgãos climatológicos dos Estados Unidos, apontando para a chance de ocorrência de laninha. Então, pelo terceiro ano, pela terceira safra, a gente deve ter o clima impactando não só o mercado brasileiro, mas aí já olhando para o mercado brasileiro, que é o fator principal para uma boa safra ou não, com base nos números atuais. Então, se tudo correr bem, a gente pode ter uma safra recorde e um espaço muito bom com relação ao mercado brasileiro para o ano que vem, do lado do mercado internacional mais conturbado, mas com o clima sendo um fator que deve ser acompanhado de perto nos próximos meses. Se o Brasil fizer 2 safras seguidas de 300 milhões de toneladas de grãos, aí o Brasil ele realmente começa a auxiliar o mundo na questão de debelar a insegurança alimentar. Bom, gente, é isso aí. Eu desejo a todos bons negócios, boa saúde e nos vemos na semana que vem. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. E acompanhem as nossas redes sociais e se preparem para o nosso evento de intensificação de pastagens que ocorrerá no final do mês de setembro, entre os dias 28 e 30 de setembro, em Ribeirão Preto. Isso, todos estão convidados.